Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa. Um podcast criado para a gente falar, debater sobre educação parental. Estamos aqui mais uma vez com o Fábio Benite, CEO da Educação. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Vi. Então, essa semana a gente vai falar sobre adultização. Foi um tema que despontou bastante aí nas últimas semanas com a denúncia do youtuber Felca. E a gente vai falar de bastante coisa interessante aqui para pais e mães em relação a isso. Bacana. E temos uma convidada especial. Hoje a gente está com Graziele Soares. Tudo bem, Graziele? Oi, Vivi, bom dia, né? É uma honra estar aqui participando com vocês. E vamos lá, vamos debater aí esse assunto, né? Que é tão importante, né? Que não é novo, mas é tão importante na nossa sociedade. Verdade. Grazi, se apresenta pra gente. Fala um pouquinho de você. Então, Vi, eu estou na área da educação há 18 anos, né? Eu sempre trabalhei na parte de coordenação e sempre trabalhando muito com educação. E aí migrei um pouco, né, para a área da psicopedagogia, né? Hoje eu sou psicopedagoga clínica institucional, atuo no consultório e trabalho exatamente, né, com crianças, fazendo todo esse suporte terapêutico, né, da educação. Bacana, bacana. E vamos começar o nosso papo conceituando, né? Eu gosto muito disso. Fala pra gente, afinal, o que é respeitar a infância? Respeitar a infância, Vivi, é a gente entender que tudo tem fases e que não dá para atropelar elas, né? A gente não eu gosto sempre de trabalhar muito com coisas pra gente fazer comparações, né? Você não planta uma árvore hoje, independente da sua ansiedade, ela vai dar os frutos amanhã. Você vai precisar podar, você vai precisar colocar lá, né, o adubo necessário. E a infância é isso. Todas as fases são extremamente importantes para a gente chegar num fruto com qualidade, que é uma questão de um adulto saudável, com emoção, né, pautada, né, sabendo controlar todos os seus instintos, uma questão de maturidade, de responsabilidade, lidar com frustrações. Então, para isso, uma infância saudável precisa passar desde o básico até a cada fase que eles precisam passar na educação. Viver as experiências. Exatamente. Né? Não dá para atropelar. Atropelou, ficou um gap, esse gap a conta chega lá na frente. É verdade. Fábio, a fala da Grazi, ela tem um peso, né, sobre respeitar a infância e viver essas experiências. Você, como diretor de escola, como professor, né, fala um pouquinho sobre como lidar, né? Como a escola deve lidar com as crianças expostas precocemente, né, a conteúdos adultos, sejam eles digitais, televisivos ou até mesmo conversas, né, que as crianças acabam ouvindo ou participando. Legal. Assim, em relação ao evento, né, recente, né, que foi a questão da denúncia do Felca, né, e do YouTube do Ítalo, enfim. Acho que a primeira coisa que os pais têm que entender que a gente está falando do trabalho do Ítalo, de certa forma, de algo extremo, tá? Então, a crítica do filme, que é super pertinente, e a discussão sobre a autização é super pertinente, tá? Mas o exemplo, né, foi um exemplo, de certa forma, criminoso, né? Enfim, foi preso, enfim, né? Por que eu estou começando falando sobre isso, né? Porque é muito difícil para os pais, né, pais e mães, eu super entendo isso, né? Também, né, sou pai e mãe, alcançar um equilíbrio, que é um termo que a gente fala o tempo todo aqui. Exatamente. Né? Como ter um equilíbrio. E aí eu já estou colocando aqui o episódio envolvendo, né, o youtuber que foi preso é um episódio extremo. Tá? A gente não pode olhar para esse episódio aqui, né, e dar uma outra resposta extrema, que é: poxa, meus filhos nunca vão acessar a internet, eles não vão ter nenhum acesso à tela. Não é sobre isso. Enfim, não é disso que a gente está falando, né? Quando você fala exposição, não é a criança ter um celular e acessar galinha pintadinha em algum momento. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de acessar, né, conteúdos adultos. E isso, de alguma forma, por quê? Uma outra coisa interessante de colocar é que, assim, a criança está no YouTube, né? E quando eu digo uma criança, vamos pegar uma idade para ficar bem concreto, né? Uma criança de 6 anos, tá? Já tem muita autonomia de ter um celular, porque normalmente já está na alfabetização, então a criança já tem um celular para mãe falar com ela enquanto ela está na escola esperando, enfim, alguma coisa assim, né? Esse celular provavelmente tem acesso à internet, né? E ela, obviamente, vai ter acesso a alguma coisa. Tem controles parentais, mas assim, ela tem amigas, tem amigos,
né, que de repente não vão ter. Então, assim, não dá para blindar 100% a criança de qualquer experiência, tá, envolvendo a internet. Isso é muito difícil, né? E pode ser, e os pais podem ir, aí o lado daqui extremista, que é, né, blindar de uma forma agressiva também, violenta, não dá acesso a nada, né? E se ela não tem nenhum acesso a nada na internet, ela vai ser um alienígena na turma dela, nos coleguinhas dela. Então, a gente precisa ver isso com bastante equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é, não vamos pegar esse exemplo extremo, né, e ir para um outro extremo, né, porque a solução está sempre no equilíbrio, né? Então, eles têm que ter algum acesso à internet, né? Com 6 anos, que é o exemplo que eu usei, assim, acesso à tela, televisão, né? Netflix, enfim, né? É difícil você vetar, né? A criança não vai ver desenho animado, né? Então, assim... E tem desenhos construtivos, né? Também tem desenhos construtivos. Então, assim, você ir para um tratamento extremo oposto de não dar acesso a nada não é o caminho, né? O caminho é o equilíbrio, sim, alguns filtros, sim, né? Mas quando alguma coisa foge do filtro, né, e pais e mães têm que ter clareza disso, que você não vai conseguir controlar 100% tudo, tá? Então, você controla uma parte e quando escapa algum conteúdo, isso vai acontecer, a sugestão é espaço para diálogo, espaço para que seu filho e sua filha se sinta à vontade para conversar conversar com você sobre alguma coisa que ele tenha visto, que ele possa perguntar, né? E os episódios, né, novos para a criança nem sempre saem das telas também. Então, é importante, né, se colocar disponível, criar uma relação aberta para que tenha diálogo. E essa relação aberta não vai ser criada com extremismos, não vai ser criada com total blindagem, sem dar acesso a nada, né? Ou seja, com uma violência, né, que pode parecer carinho, pode parecer cuidado, mas quando a gente exagera e não deixa nada, a criança também não vai se sentir à vontade para estar conversando com você quando alguma coisa escapar. Sim, é muito pertinente essa tua fala, Fábio, porque a questão do equilíbrio, né, a gente fala bastante sobre equilíbrio, coerência, né, a gente tem falado bastante sobre isso, diálogo, né, e ter esse filtro dentro de casa talvez seja realmente o princípio de tudo, né? Mas nesse cenário, Grazi, em que o pai talvez não tenha um filtro, ou até mesmo o pai que tem esse filtro, né? Quais os efeitos, quais os impactos dessa falta de equilíbrio que o Fábio acabou de apontar, né, pro emocional da criança? Então, Vivi, eu costumo falar, né, que o que acontece? Qual é a minha maior preocupação hoje do que a gente engaja, né? A criança, quando ela é colocada, né, com acesso, sem o filtro, né, sem o monitoramento a conteúdos de adulto, ela não tem uma preparação emocional para lidar com as frustrações. Vamos dar um exemplo aqui, né? As redes hoje oferecem o quê? Um consumismo excessivo, né? E a criança não tem essa maturidade adulta, né? Eu até costumo falar que isso é uma incoerência social, né? A gente vive uma sociedade onde hoje eles tiram as responsabilidades das crianças dentro de casa. Verdade. Porque são muito novas. Ah, não, e aí desde arrumar uma cama virou uma obrigação que é descabida. Arrumar um brinquedo é uma obrigação que é descabida, mas eu entrego para ele uma ferramenta com uma tecnologia de adulto. Exato. Que demanda de uma maturidade de adulto. Então, assim, se a gente não ensina a frustração quando criança, quando essa criança tem acesso a um consumismo muito fácil, onde a tela traz que todo mundo tem, e ela começa a crescer e vê que a situação não é tão simples com um toque, a gente tem gerado o quê? Uma geração ansiosa, frustrada, triste, né? Achando que o mundo não funcionou só para ele, onde na realidade a gente não ensinou ele a conquistar para entender o quanto que demanda para chegar aquele brinquedo ou aquele telefone muito caro. Então, quando a gente adultiza a criança, trazendo muita vivência dela para uma vida adulta, ok, só que assim, você está exigindo dela, você está dando para ela uma ferramenta, só que você não está botando ela preparada para lidar com as consequências disso. Inclusive, nós temos adultos hoje que não dão contas. Eu ia falar isso. Né? Quantos adultos vão para o mundo da mídia e a gente assiste, né?
que em algum momento foi tão sufocado e ele não tinha essa preparação, não tinha essa maturidade de adultos, né? E aí acabam, né, tendo depressões e assim, né, a gente vem aí com várias outras questões emocionais que desestruturam a sociedade. Então, o grande problema é esse. O problema não está só em ele consumir a adultização, tá em você não preparar e depois você exigir. Então, assim, até onde a gente vai negar responsabilidades que vão ensinar eles a serem frustrados de, você tem suas obrigações em casa. Colocar um lixo não é ruim para a criança. Ruim é ela achar que tudo na casa dela funciona de uma maneira mágica, ela acorda, tá tudo arrumado, e quando vai crescendo, vai morar sozinho, descobre que nada disso funciona sozinho, que o copo não vai para a pia sozinho, né? Então, a gente precisa prepará-los para eles terem essa maturidade de adulto para lidarem com coisas de adulto. O Fábio, ele, em alguns podcasts atrás, ele falou mais ou menos sobre isso, né? E eu queria resgatar um pouco essa ideia, né? Como a família pode ser parceira nesse processo? Porque eu acredito que a família ela pode ser parceira nesse processo. Queria começar com você, Fábio. O que você enxerga nesse momento? Que como a família pode ser parceira nesse processo de fortalecer a criança dentro de um filtro, né? Que os pais são responsáveis por ele. E como a escola pode contribuir com isso? Aí depois eu jogo para você, Grazi. Legal. Então, a fala da Grazi foi bem legal em relação a essa questão da construção da responsabilidade, né? Então, as crianças que olham para o mundo e veem que ela tem um papel a desempenhar naquele grupo, né? E aí ela deu exemplo muito de casa, né? Então, assim, da sua família. Então, é muito importante isso, né? Assim, a gente colocar responsabilidades viáveis, né, para a criança em escala, né? Então, responsabilidades que não sejam, né, muito grandes para aquela idade, mas que sejam, né, possíveis, né? E a gente está falando de quê? Da criança já pequenininha que brincou, guarda seus brinquedos, né? Aí cresceu uma responsabilidade dela, né? Exatamente. Cresceu um pouquinho, 4, 5, 6 anos, né? Arruma a cama, arruma seu quarto, guarda suas coisas, escolhe a roupa que você vai sair, né? Então, assim, a gente vê muito, né, pai e mãe, né? Nossa, mas essa roupa tá horrível. Não, escolhe o tempo todo a roupa. Tira a capacidade da criança de crítica, né, e de escolha, né? Grazi falou uma coisa bem interessante, que né, a liberdade tem que vir com a responsabilidade. Então, a gente só pode deixar a criança escolher aquilo que ela dá conta, aquilo que ela consegue, tá? E ela falou um outro ponto que a gente vai trabalhar bastante aqui nos próximos podcasts, que é a questão das redes sociais, né, em que a gente pega esse episódio agora e fala assim, poxa, e a gente já vê, às vezes, a pais cuidadosos com isso, né, da criança não aparecer com a imagem dela, né? Sim. Coloca uma fotinho, né, no lugar. Um emoji, né? Um emoji, alguma coisa no lugar, que eu acho adequado, que eu acho bacana, né? Mas as redes sociais, o maior perigo delas está exatamente nessa questão do consumo / da autoimagem, né? Então, assim, o quanto que o Instagram vende felicidade fácil, encaixotada, e o quanto aquela criança quer aquela mesma felicidade fácil, né? Basta fazer aquilo, basta ser igual àquele outro personagem, né? Perde identidade, perde capacidade de autoimagem, dessa construção, né, que precisa ser feito com o tempo. Então, antigamente, a gente tinha a nossa construção, né, nos nossos pequenos coletivos, né? Então, assim, a gente mudava um pouquinho para ser aceito naquele grupo, a identidade daquele grupo a gente assumia, então a gente repetia o que aquele grupo fazia, os comportamentos, aí a gente se sentia parte daquele grupo, isso nos dava muito conforto, né? Necessidade de pertencimento é mais importante, né, segundo lá a pirâmide de Maslow, do que a autorrealização, né? Então, assim, a gente muda para ser aceito. E hoje a gente quer ser aceito digitalmente, né? Só que aí é um tsunami de comportamentos, um tsunami de imagens que as crianças, né, os adolescentes querem repetir, às vezes até adultos, né, que quer ser igual. Só que, cara, quando a gente tem um coletivo, né, offline, né, 5, 6 pessoas, assim, aquilo ali é real, né? Mas no Instagram, aquelas realidades são criadas para vender, para ganhar like, né? Então, assim, quando os adolescentes, as crianças querem repetir aquilo em busca daquele exemplo,
daquela felicidade, né, fica um gap imenso. Por quê? Porque aquilo não é real, né? E isso gera, muitas vezes, uma frustração forte, né? E aí a gente tem, voltando no que eu falei antes, né, hoje pais e mães, assim, conscientes, vamos dizer assim, né, que falam assim, não, mas meu filho não acessa. Eu não deixo ele acessar Instagram. Acho que o Facebook ninguém acessa mais. A galera não acessa mais. Mas assim, eu não deixo minha filha, meu filho acessar Instagram e TikTok. Não deixo. Mas o coleguinha acessa. Sim. E aí o coleguinha traz aquela realidade, né, de querer repetir aquilo. E aí a gente volta ao exemplo anterior, que é você blinda o online, mas e o offline? Né? Então, e aquele grupo... Offline impacta, né? Total. Então, e aquele grupo de 5 amiguinhas em que 3 passam um dia no Instagram, no TikTok e tentam reproduzir aquilo e lideram esse grupo em que a sua filha, o seu filho quer fazer parte, né? Então, assim, você não tem como negar totalmente, blindar totalmente a criança do que é hoje as experiências nas redes sociais. Isso. Por isso que a principal ferramenta ainda é uma relação equilibrada, deixar algum acesso para que esse acesso, a criança, né, com uma relação boa com o pai e com a mãe, né, possa conversar com esse pai e com essa mãe sobre essa vivência e essa vivência poder ser conduzida. Né? O pai e a mãe poder conversar com esse filho e essa filha sobre essas experiências, sobre o que é a realidade, do que é a rede social, do que é feito, o que é um like, né? Para que essa criança possa, né, ir construindo a maturidade para lidar com isso. Isso fala muito sobre os podcasts passados, né? No primeiro podcast a gente falou sobre diálogo. Olha o diálogo aparecendo de novo, né? O exemplo, a coerência, né? Eu tenho uma experiência, dividir com vocês, que é de uma conhecida minha, é filha de uma conhecida minha. Aos 13, 14 anos, ela postou uma foto com filtro e a foto tá lá postada e ela recebeu vários comentários, etc. Quando ela foi pra frente do espelho, ela não se reconheceu. Ela olhou a imagem dela, justamente o que você falou, né? Aquela necessidade de like, aquela necessidade. Quando ela foi pra frente do espelho, ela chorou. E chorou real. Ela foi uma dor de uma menina de 13, 14 anos, dizendo que aquela no espelho não era ela. Ela era a pessoa do Instagram que tinha filtro. E isso gerou nela um impacto muito grande, né? Ela levou isso durante anos. Hoje já é uma adulta, mas ainda você vê resquício disso, né? A fala do Fábio é muito boa no sentido que a gente está falando, né? Sobre como a família pode ser parceira, né? E você, Grazi, dá uma dica de tudo que a gente está falando aqui, né? Dá uma dica de como a família pode contribuir nesse processo, né? Contra a adultização, né, de crianças, mas também para fortalecer essa criança para quando chegar no ambiente de escola, ter lá um grupinho, saber selecionar, saber escolher em que grupo ela vai fazer parte. Então, Vivi, eu acho que a cereja do bolo é exatamente a questão do monitoramento, né? Eu costumo dizer, né, para os pais que eu atendo que assim, é porque ter filho é isso mesmo. Ah, mas eu não quero ter filho, mas a gente escolheu ter. Olha, a fala que nós escolhemos ter filhos, então não dá para desculpa, mas você não pode ter esse brinquedinho sem ter trabalho, né? Trabalho, demanda, dedicação, né? Vou te dar um exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos e a Nina ainda não tem a rede dela de Instagram. Mas não significa que ela não saiba todas as dancinhas de bate-cabeça, né? E aí, o que acontece? Quando você não tem a criança, né? E alguns pais optam por não ter, mas acabam consumindo no nosso telefone, né? E aí ela vê lá, mãe, queria ver uma coisa, um gloss, enfim. Ela vê no meu, eu filtro e eu preciso parar um tempo para ver o que minha filha está assistindo. Eu preciso. Ah, mas a minha agenda é muito lotada, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite para dar o sustento. Mas você escolheu ter um filho. E você tem uma responsabilidade sobre essa criança, né? Então, assim, quando não, ele usa o aparelho dele. Em algum momento, você precisa parar para rastrear o que ele está assistindo, né? E aí, viu alguma coisa que não é legal, né? Que não está muito legal? Eu falo assim, eu sempre pergunto para a Nina, assim, me fala um pouco desse youtuber aqui. Aí ela vai me contando. Aí depois que ela me conta tudo, mas assim, aí eu vou e faço uma pergunta para ela,
mas não entendi isso aqui, ela. Então, mãe, né, isso daí. E vou começando a trazer algumas perguntas que os amigos que estão encantados tanto quanto ela não vão ter essa maturidade. Verdade. E daí a maturidade de adulto para lidar com coisas de adulto. E aí alguns seguidores ela vai deixar de seguir, ou ela vai deixar de gostar, ou ela até vai gostar da música, mas não vai querer reproduzir os comportamentos. Por quê? Porque precisou de um filtro de adulto que nós, responsáveis, precisamos fazer. Né? Depois, ok, tem alguns que não tem nada a ver, tem uns que realmente não acrescentam nada, mas também nem distorcem tanto, e a gente precisa estar procurando isso assim, ó, ao invés de proibir, a gente precisa fazer eles refletirem. Olha só, você é uma pessoa tão educada, tão inteligente, você faz tanta coisa, é coerente, você gosta mesmo disso? Isso te acrescenta? E aí eles refletem e vê assim, não, isso realmente, e aí vai perdendo o foco daquele e vai procurando, porque eles estão numa fase de curiosidade, Vivi, é infinita, sim. Né? Existem milhões de youtubers que não têm a menor noção de nome, e é muito isso, né? O que eu costumo falar com os meus pacientes e tudo mais isso é muito legal, daqui a pouco parece um muito mais legal e aquele muito legal sumiu, e aí a nossa construção não pode estar muito nesse muito legal, porque quando esse muito legal sumiu, eu vou sumir junto. Não. Tem que ser nas minhas convicções, na família, né? O que acontece? Elogie seu filho de manhã. Tem algumas... tire foto com seu filho acordando, né? Porque às vezes a gente monta, né, um bibelô e aí tira foto e exalta, mas não valorizamos a beleza dos nossos filhos diariamente. Olha a dica aparecendo aí, gente. Então, assim... A criança, né, a adultização crianças cada vez muito mais maquiadas, porque são infinitos tutoriais de maquiagem, né, e assim, muito profissionais, inclusive, e quando a criança tá no dia a dia descabelada, você estava descabelada, isso aqui, a beleza da criança precisa estar nas atitudes dela. Elogie. Uma criança que é coberta de amor, Vivi, ela tem uma saúde emocional. As pessoas precisam normalizar o eu te amo pro meu filho, parabéns, nossa, você é incrível, vamos seguir, entendeu? E eles precisam se acostumar para não ter que montar um padrão para poder receber esse elogio. Então isso faz toda a diferença, né? Que volta para a infância. Uma infância com base em responsabilidade, acompanhamento e amor, que a criança entende que ela é amada porque ela é. Você existe, você é amado. Eu te amo porque você é meu filho. Não porque você vai estar extremamente maquiada, arrumada, montada, ou porque você sabe todas as danças. Não, são habilidades. E isso, ok, isso é um plus. Mas quem é a minha relação? Ela tem que ter essa base dentro de casa. Não importa lá fora. Quando a criança tem nutrido a base do quanto ela é amada, ela vai dar conta. Sim. Muito boa essa tua fala. Fábio, você recentemente... Muito boa essa fala, porque casa muito com uma experiência do Fábio recente. Fábio, você recentemente mandou seu filho para fora do país, né? Para ele fazer intercâmbio. Em que momento você achou seguro isso? E eu queria que você, de fato, compartilhasse com a gente essa experiência, né? Porque eu acredito, eu não tenho filhos, mas acredito que seja desafiador você enviar o seu filho para fora do país, onde ele vai ter que lidar com questões diárias que antes ele não estava acostumada. Divide com a gente um pouquinho a sua experiência. Legal. Antes de responder sobre a experiência, só comentar o que a Grazi falou, né? Que é sempre um tema relevante e pais e mães me perguntam também com frequência, que é a questão do monitoramento, né? Então, assim, o meu posicionamento é o mesmo da Grazi, que é assim, poxa, você precisa monitorar o que o seu filho e sua filha acessa? Sim, tá? E aí, mas a gente não é uma perda de confiança com ele se eu fizer isso. Não, você tem que fazer e falar para ele que você vai fazer. Isso. E vai falar para ele que não tem quebra de confiança. Ele está ciente de que você vai acompanhar o que ele acessa. Então, não tem quebra de confiança. Tem que ser feito com clareza. Você não é amiga dele. Você é pai e mãe dele. Você tem responsabilidade de adulto nessa criação. Então, você precisa monitorar? Sim. Tá? Então, esse é um ponto. Eu tenho convicção total, né, que isso tem que ser feito com total clareza e assertividade, né? Outra coisa que ela comentou que é bem legal também, né, em relação ao que seu filho, o que sua filha segue e curte, né, no YouTube, no Instagram, no TikTok, né? Isso também diz muito, né, sobre o cara que é muito, muito importante na educação, que é, né, o conflito entre a convicção dela e o mundo que ela está vendo, né? Então ela vê aquele mundo, acessa aquele mundo, né, e vai moldando as suas convicções, algumas que são inatas, que a família passou e ela absorveu, né, e algumas que são novas,
que ela está construindo, né? Então, quando muitas vezes esse conteúdo e a necessidade de pertencimento nos grupos, né, altera essas convicções aqui, é a hora da gente estar preocupado. Sim. Né? E é a hora em que a gente vai ter problema com o pai e com a mãe, que é, cara, competir contra os grupos que ela precisa se sentir parte e competir com conteúdo de tsunami que ela acessa pelo celular da vida. Né? Então, assim, isso eu vi muitos pais sofrerem bastante nesse momento, tá? É um momento sofrido mesmo. Né? Então, não tem bala de prata, não tem milagre, é briga mesmo, né? E brigar com equilíbrio, né? Não é cortar, você não vai ver mais aquelas pessoas, você não vai acessar mais a internet, mas é ir, né, com paciência, né, com disciplina. A Grazi mencionou aqui a importância da disciplina parental, né, que é assim, você tem que conversar com seu filho, sua filha, sempre, o tempo todo. Né? Ah, mas eu não tenho tempo. Prepara para sofrer mais. Né? Que é aquela história. Né? Cria o tempo, né? Se você corre sempre, você corre menos. Né? Se você... Isso é uma máxima de esporte, né? Principalmente de futebol. Né? Tem a máxima do futebol que é assim, quando a equipe corre certo e o tempo todo, corre menos. Se corre errado, corre-se mais. Corre mais. Né? Então, para a educação de filho é a mesma coisa. Se você tem a disciplina, está sempre educando, está sempre reafirmando aqueles processos, gasta-se menos energia, né? Do que você se desligar e depois ter que correr atrás. Né? Serve para dieta também, né? Então, se você tem Fica mais uma dica aí. Se você tem a disciplina diária, né, gasta-se menos energia. Pô, mas é chato. Não, mais chato é você desligar e daqui a pouco ter que correr atrás de muito mais quilos. Né? Então, a disciplina é uma essência, é uma regra básica de sucesso na vida em tudo. Para não haver desgaste, né? Mas voltando, né, então, de fato, né, o meu filho mais velho passou agora na Alemanha, 2 semanas fazendo um intercâmbio, enfim, então acaba sendo uma dica para todo mundo aqui. Ele tem... Caraca, quantos anos? Ele tem 16 anos ainda, ele não fez 17, vai fazer 17 esse ano. Só eu. Ainda tem 16 anos, né? É um menino muito responsável, né? Então isso ajuda bastante, mas a minha esposa foi com ele até Munique, voltou, deixou ele lá no intercâmbio e depois ele voltou, né, sozinho. E aí, assim, a experiência foi muito, muito bacana. Acho que depois a gente grava um podcast só para falar disso, porque ele conviveu com 90 jovens de toda a parte do mundo, né? E, cara, ele voltou um adolescente, voltou um adolescente muito mais confiante. Né? Muito mais não é o termo, ele voltou mais confiante. Você percebeu a diferença, né? Exatamente. Então, teve assim, impacto. Teve um impacto legal. Né? Ele estudou alemão, falou bastante, né, inglês, que ele é fluente, e foi uma grande experiência. Né? Para pai, né, como pai, o que eu posso compartilhar? Né? Bem, enfim, eu acabei de falar sobre disciplina aqui, né, parental, né, e assim, sem falsa modéstia, eu sou um pai muito presente, muito disciplinado nesse sentido, né, de estar sempre conversando, oferecer um conteúdo e debriefar, que é falar sobre aquele conteúdo, verificar qual foi a construção que foi feita a partir daquela experiência, né, de cada experiência. Então, com isso, você vai depositando, né, filosofias, formas de pensar, crenças, convicções, né, a ponto de você chegar a um momento em que você está confiante de que o seu filho tem um nível de convicção, autoconvicção e visão do mundo que vai ser suficiente para ele tomar boas decisões. Não significa que ele vai tomar sempre boas decisões, ele vai tomar decisões erradas. Mas até nas decisões erradas, ele vai conseguir se recuperar mais rapidamente. Porque a base de convicção, de vida, autoconvicção, né, convicção sobre as coisas, é sólida. Né? E essa base ela foi sendo solidificada todos os dias. Né? Desde pequenininho, em que, poxa, eu castigo porque fez manha, né? Tem essa responsabilidade, tem que fazer isso, teve esse resultado ruim, vamos recuperar. Né? Então, assim... Toda essa aprendizagem em cima das experiências foi sendo bem feita. Então, ele chega um adolescente, né, já com uma visão de mundo muito sólida. E isso ajuda a tomar decisão. E isso é
é o melhor que o pai ou a mãe pode fazer, né? Ajudar a construir boas convicções sobre si e sobre o mundo. Em cima disso, ele vai ter liberdade para tomar as decisões dele, que a gente tem convicção de que vão ser os melhores. Além da responsabilidade, você consegue enxergar outros pontos que facilitaram nessa decisão? Você falou bastante sobre responsabilidade, equilíbrio, mas para quem está em casa, existe algum outro ponto, além da responsabilidade, que o pai pode se sentir seguro em enviar o seu filho, seja para o intercâmbio ou até mesmo para uma outra atividade extracurricular, fora de casa? Vou dar um exemplo, né, que foi interessante, né, nesse intercâmbio dele. Como eu falei, ele voltou sozinho, né? Então a empresa de intercâmbio deixou ele no aeroporto de Munique e ele voltou sozinho. E aí ele pegou o avião de Munique para Madrid, e quando ele chegou de Madrid para embarcar para o Brasil, deu overbooking. Meu Deus. E aí, coração. E aí no gate de embarque, no cartão de embarque, a moça, cara, não tem vaga para você. O avião tá cheio, você vai ficar aí. E aí a empresa colocou ele no hotel e ele só ia embarcar no dia seguinte, né? Cara. Fiquei super frustrado com o pai, né? Que esperava encontrar com ele no domingo, né? E aí ele, sábado à noite, falou, cara, não tô embarcando. Overbooking. Vou ficar em Madrid. E aí ele ficou sozinho no hotel, né? E aí eu fiquei pensando assim, ele vai ficar um dia em Madrid, ele podia, passear em Madrid. Sim, claro. Ele já foi quando pequeno com a gente, mas enfim, né? E aí, por quê? Porque realmente eu sou um pai muito tranquilo em relação às tomadas de decisão dele diante das contingências, né? E aí, cara, mãe, cara, tu tá maluco? Porque ele vai andar sozinho em Madrid, tá louco, né? Vai ficar no hotel, né? Enfim, a mãe, né, é equilibrada também, mas talvez um pouco mais nervosa que eu. E aí, o que ele fez? Ele estava no hotel e ele falou assim, vou num supermercado. Isso sem nos consultar. Saiu no hotel. O hotel, segundo ele, cara, era na beira de uma avenida, com uma linha amarela aqui no Rio de Janeiro, enfim, né? Uma avenida expressa, né? Cara, ele atravessou, pulou muro, passou por trilho de trem para chegar no supermercado, sozinho. E aí chegou no supermercado, estava até fechado, que era domingo, né? Aí voltou. E aí quando voltou, pediu o almoço lá no hotel e contou pra gente essa história toda, né? E aí quanto você tem uma leitura equilibrada das coisas ou não. A mãe ficou um pouco mais nervosa e eu estava tranquilo de que ele precisa experimentar essas coisas, né? E eu tenho tranquilidade do cognitivo dele de tomar decisão e do emocional dele de tomar decisão, que ele vai tomar as melhores decisões. Então, assim, eu empurro ele para essas experiências, porque só essas experiências vão fazer ele crescer. Depois ele pegou o ônibus, foi para o aeroporto, embarcou, voltou, chegou aqui no Brasil tranquilamente. Então já passou por um overbooking. Imagina que de repente a gente conhece adultos que vão estar, cara, tô no overbooking, vão chorar. Nem sairiam do aeroporto. Tem uma galera que nem sai, não, vou dormir aqui. Vou dormir aqui para ter certeza que eu vou dormir. Porque assim, não, deixa aqui. E agora, isso acontece, né, com crianças, adolescentes e adultos, né, que não experimentaram e não sofreram com derrotas, né, com experiências ruins, né, e não superaram aquilo, né? Então, como ele supera ele está construindo, né? E a gente também tem que marcar um podcast só para falar disso, né? O quanto é importante, né, a gente empurrar experiências difíceis e dolorosas para as crianças, né? Porque isso faz elas crescerem. Adquirir experiência. A gente não está falando de torturar as crianças, né? A gente está falando de impor desafios, né? Sim. A gente falou acho que no último podcast sobre, né? Poxa, a criança chorou porque tirou uma nota baixa, né? Qual foi a resposta da mãe? Liga para a escola e fala assim, a prova tem que ser mais fácil. Eu não quero ela chorando. Eu não quero ela chorando aqui, né? Quando, na verdade, eu torço para que as provas sejam difíceis, para que meus filhos, né, entendam, eu posso estudar um pouco mais, eu posso sofrer um pouco mais. Não estou dizendo provas de nível NASA, mas assim, tem que desafiar. Se a prova é fácil, né, por exemplo, o meu mais velho acha as provas sempre fáceis, né, qual vai ser o desafio que ele vai vencer? Como é que ele está sendo testado? Como é que a gente está, né, mostrando, né, a necessidade de
se esforçar um pouco mais, né? Enfim, né? Então, eu acho que é isso de mais bacana aí em relação a essa questão de dar experiência, né? Experiências mais difíceis, sem ser exageradas. E gera também uma confiança, né? Tanto sua com o Gabriel, como com o Gabriel com você, com a sua esposa, com a família, com o mundo, né? É muito bacana. O Fábio teve uma fala, Grazi, que, ao meu ver, parece que protege justamente a mentalidade, o emocional, o cognitivo do filho. Pedagogicamente, como a gente pode ajudar a criança ou proteger a criança, né? E não é uma proteção de infantilizá-la quando não deve ser infantilizado, né? Mas que prática pedagógica a gente pode adotar na escola, em casa, para proteger a criança sem levar ela para uma infantilização desnecessária. Então, Vivi, a gente trabalha muito sobre planejamento, né? Quando que você protege a criança? Quando ela sabe que ela fez o que ela precisava fazer. Bacana. Que eu não quero que meu filho tire nota baixa, mas meu filho pode brincar, não precisa ter horário para estudar. Você não está protegendo seu filho. Mas ele tem infância, tudo bem, mas ele precisa saber que tem horário para estudar. E aí, assim, seu filho estudou, fez um processo todo lá que você tem, né, de uma organização de estudo, ele tá recebendo a escola, você, filho, tá tudo bem? Tá tudo bem. Você tá com dúvida? Você oferece as ferramentas para ele, mas você precisa ensinar a ele saber sinalizar quando ele precisa de ajuda. Porque é algo do aprendizado, e o aprendizado ele não é confortável, né? Aprender é um pouco desafiador. A grande diferença que eu vejo hoje, Vivi, é que a gente tem que dosar. Uma coisa é o que o Fábio falou, uma coisa é impossibilidade. As pessoas acham que dificuldade é impossibilidade. Não, impossibilidade a gente não tem que dar. A impossibilidade ela só vai frustrar. Você está dando algo que ele não vai alcançar. Outra coisa é desafio. E a vida precisa, e o estudo precisa ser desafiador, senão você não aprende. Você vê que hoje em dia, uma curiosidade para o dia de hoje, tem um overboard, né? Tem tudo eletrônico. Poucas vezes você vê uma criança agora de joelho ralado aprendendo a andar de bicicleta. Sim. Por quê? Porque andar de bicicleta, você pode comprar a bicicleta mais cara ou a mais barata. Ela vai ser desafiadora. Em algum momento ele vai ser frustrante. Mas depois que a criança cai, rala o joelho, e aquele primeiro momento que ela vai andar sozinha, ela vai ter uma sensação de conquista dela que nenhum outro automatizado, digamos assim, né, automático, vai dar, porque é só apertar um botão. Então a gente precisa fazer com que a criança participe do processo e protegê-la do... Tudo bem você tirar um 7, se você tiver feito o seu melhor. Mãe, fiz o meu melhor, estudei, mas eu não sei. Tudo bem, não tem problema você tirar. O problema é, você tirou porque você não fez a sua parte. Ou tirou um 5 porque, mas eu não estudei. Então vamos estudar. Se você fez tudo e o resultado de repente não foi uma frustração. Então vamos mudar as estratégias. A criança ela precisa aprender a se organizar com caos. Quantas vezes a gente sai, às vezes já aconteceu com todos os adultos, que aí é o adulto que quando sai de manhã e um pneu fura, acabou o dia. Por quê? Pneus furam. Então vamos aprender. Troca o pneu, então se eu não tenho tempo eu vou pegar um Uber, eu vou pedir alguém para pegar meu carro. A gente precisa ensinar a mudar a estratégia. A vida não pode parar. Então, quando você pega uma criança que ela tem esse acompanhamento pedagógico, né? Que você bota numa rotina, que ela entende o peso da responsabilidade dela sobre aquilo, e que mesmo que a gente ofereça tudo, às vezes o resultado não vai sair igual, tá tudo bem. Essa criança vai conseguir se organizar, falar, tá, então é esse conteúdo que eu não sei, eu preciso dedicar um pouquinho mais de tempo para isso. Então, proteger é a gente dar base. A gente tem que estar ali como ferramenta, como adulto. E ensinar a criança a escolher, não, peraí, agora eu preciso de um pouco mais de aula, mãe. Não, mas isso aqui agora eu acho que eu só preciso de mais tempo. Não, agora tá dominando. De repente, nesse momento, mãe, eu consigo ficar um pouquinho mais brincando. A criança, ela precisa aprender. A gente tem que ensinar ela a gerenciar a vida dela. Porque senão a gente fica, o quê? Adultos disfuncionais, precisando de bengala. E aí você vê, às vezes, senhorinhas que estão preocupadas com o filho adulto que está no trabalho e não consegue lidar com as frustrações. Legal. Qual o impacto cognitivo e emocional que isso gera? Seja nocivo ou bom, né? De proteger a criança. Então, emocionalmente, quando a gente protege muito a criança, ela simplesmente não sabe lidar com nenhum tipo de frustração. E aí a gente vê relacionamentos tóxicos que eu nunca ouvi um não. Você vai me dizer um não? Eu saio do emprego. Porque hoje a gente vive uma sociedade onde se você não pensa como eu penso, e a gente tem que ter muito cuidado, Vivi, com uma questão de sim, mas é o meu jeito, mas é assim que eu penso.
Tudo bem, a gente não está aqui falando que a gente tem que atropelar ou não se respeitar. Não tem nada a ver com isso. O que a gente tem que entender é ensinar a criança. Quando a gente protege demais, a gente esquece de mostrar para ela que ela vive numa sociedade. E a sociedade tem regras. E às vezes a gente precisa sim ter ali, né, uma questão de controle inibitório, de assim, ó, opa, calma aí, você não pode sair por aí atropelando tudo. Em algum momento você vai precisar escutar. Até li essa semana uma coisa que a gente precisa ensinar que nós somos ensináveis. A gente não vai saber de tudo sempre. E que em algum momento alguém vai precisar chamar a nossa atenção e, opa, ao invés de eu me rebelar, assumir, e aí ver, daqui a pouco eu passei pelo 20º emprego e o problema está em todas as empresas, peraí, calma aí. Será que de repente essa ótica que eu tive até aqui, será que as coisas não mudam? Porque as coisas mudam. Os nossos pensamentos mudam. Sim. Eu não penso igual eu pensava 10 anos atrás. Exatamente. E nem 6 meses atrás. E tá tudo bem, né? É porque assim, a sociedade do que, eu sei tudo. Gente, não sei de tudo. Estou aprendendo cada vez mais. Às vezes algum olhar, né, que eu tenho sobre alguma coisa. Quando eu vou para um workshop ou tudo mais, alguém traz um outro olhar, eu fico assim, caramba, eu não tinha pensado por esse lado. E aí... tá aí, isso para mim faz sentido. Então a gente precisa fazer eles entenderem, né, a ter sentido as coisas e as frustrações do emocional, que nem todo mundo vai gostar. Mas fulano, o amiguinho não gostou de mim. Tudo bem, filho, tem outros amigos. Respeita, fala, mas você não depende. Essa dependência emocional da aceitação é um perigo, Vivi. Né? Que assim, mas eu quero muito que aquele amigo brinque comigo. Todos os outros amigos estão brincando. Mas e aí, porque aquele não quer, a criança se frustra, não, porque eu sou chato, porque eu sou isso. Não, tudo bem. São perfis diferentes. E as crianças precisam se adequar. Eu não gosto, todo mundo gosta de bola, eu não gosto de bola. Então você vai arranjar um grupinho que não gosta de bola, você vai brincar. Ou, se você quiser brincar, para não ser o rei da bola, né? Tipo assim, o mundo não gira em torno dos nossos filhos, por mais que às vezes os nossos, né, achem que girem, não girem. E a gente precisa ensinar isso para eles, que é uma sociedade, a gente precisa se adequar a algumas regras. Eu vi uma frase essa semana, o seu filho só é especial, só é importante para você. E aí eu fiquei, meu Deus, que frase é essa? Mas, pelo que você está falando, eu estou entendendo a ligação. Não é o extremo, mas também... não é uma coisa insólida, né? Sim. E comentando o que a Graça colocou, né? A gente já partindo para... aqui. O trabalho do pai e da mãe, né, é fazer a ligação, né, que é o trabalho do educador de uma forma geral, é fazer a ligação entre a individualidade do seu filho, da sua filha, e a coletividade. Ela vai viver necessariamente nessa coletividade aqui. Tá? Então, você tem que fazer essa ponte, né? Essa individualidade dele, que tem os seus interesses, as suas características, né? As suas crenças, né? Então, e gostaria que essa coletividade fosse exatamente do jeito para que ele não mude, fique confortável. Tá? E essa coletividade aqui que não se importa muito com essa individualidade, né? Então, o papel do pai e da mãe é fazer essa ponte aqui, que é ouvir os interesses, ouvir as necessidades, né, e tentar mostrar para ele como é que ele encaixa isso nessa coletividade. Ao mesmo tempo, também, né, não é mostrar para ele que ele tem que aceitar qualquer imposição da coletividade. Ele tem que lutar para moldar do jeito que interessa para ele, mas lutar não significa, nesse caso, conseguir tudo. Se conseguir moldar essa comunidade como ele quer, não é isso, né? Então é o equilíbrio entre mostrar para ele o que é saber aceitar, saber conviver, e o que é também conseguir lutar e conseguir conquistar, né? Então o papel do pai e da mãe é mostrar para ele como é que funciona essa sociedade, o que é possível fazer, o que ele de repente consegue fazer e o que ele precisa se adequar, o que ele precisa aceitar para conviver com equilíbrio, com harmonia nessa sociedade. Bacana, bacana. Pra gente fechar, eu queria uma dica, né, prática, né, de vocês dois. Começar com você, Fábio. A gente falou aqui sobre adultização, a gente falou sobre respeito, sobre exemplo, e a gente também falou muito sobre responsabilidade. Numa dica prática, né, de pai, diretor, pedagogo, o que você pode indicar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que tem filho em casa Legal. E precisa de uma dica? Vou seguir uma linha mais heterodoxa aqui. Então, assim, a Unesco sugere que as crianças não acessem telas até 2 anos de idade, né? Enfim, né? Eu acho
razoável essa, né, indicação. Eu estou dizendo que porque a Unesco ela é teórica, né, então é baseada em estudos, mas enfim, você vai para a vida real, é diferente, então a gente precisa, né, ter essa flexibilidade, né? E aí eu vou dizer para o pai da mãe assim, cara, não demonize totalmente as telas. Né? Você não tem como blindar o seu filho e sua filha das telas, porque ele convive com outras crianças que têm comportamentos diferentes em relação às telas. Tá? É necessário, sim, um equilíbrio, não pode ficar na tela, né, o dia inteiro. Ah, não, só final de semana, o dia inteiro, final de semana. Isso não é equilibrado, né? Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar o número de horas recomendadas. É mais ou menos aquilo ali que eu acredito também, tá? Mas o principal é como o seu filho e sua filha se comporta, né, depois das telas, né? Que como é que ele se comporta depois que ele acessou determinado conteúdo. Ele segue um youtuber e começa a falar palavrão igual esse youtuber. O exemplo. Né? Ou ele segue esse youtuber e acha engraçado, mas fala assim, mas eu não acho legal ele falar palavrão, não. Acho que ele fala muito palavrão. Né? Já escutei isso de criança. Pô, esse youtuber fala muito palavrão. Eu até acho ele engraçado, mas não fala muito palavrão. Ou seja, conseguiu acessar aquele conteúdo que é comum naquela idade. Então, ela não vai ser o alienígena diante do seu grupo de convívio. Tá? Mas filtrou, criticou e não repetiu aquele comportamento. Esse é o comportamento que a gente espera que as crianças e adolescentes tenham diante das experiências do que eles convivem, do que eles vivem, né? Do que eles observam na internet. Essa capacidade de criticar sem replicar, né, de forma alienada. Isso é possível. Né? Pode ser que seu filho e sua filha não consiga num primeiro momento. E aí entra a questão do diálogo, da influência, e aí até do veto. Fala assim, cara, isso aqui tu não vai acessar mais. Né? Pô, vamos por aqui, porque você não está sabendo lidar ainda com esse conteúdo. Né? Acho que é por aí. Como a Grazi colocou, né? Assim, a disciplina parental não tem como fugir. Né? Então, assim, poxa, eu tenho que ficar olhando o tempo todo, conversando com o tempo. Sim, é isso que você tem que fazer. Você escolheu ter filho, filha. Se você quiser ser um bom pai, uma boa mãe, você tem que estar olhando o tempo todo. Né? E o tempo todo lá, né, imputando, mostrando caminhos em relação à criação dele. Quando começa a dar essas respostas a partir de boas influências de educadores, seja na escola, seja em casa, aí você já pode ficar, né, um pouco mais tranquilo e olhar para outro problema. Que vai aparecer, vai aparecer. Ficar tranquilo não é deitar na rede, não existe isso. Deitar na rede quando ele sai de casa, e olha lá. Né? Há quem diga que quando cresce ainda o trabalho é dobrado. Vivi, então, acho que não foge muito do que o Fábio falou, né? Eu acho que uma dica que eu dou é presença, né? Você tem que ser presente. E aí, assim, e ter cuidado com o que a criança reproduz, né? A gente também tem que ter essa preocupação cultural, né? A criança... mas a criança só fala de TikTok, tá? Qual é a questão cultural que você oferece pro seu filho? Você lê com ele? Você leva ele a alguma outra coisa que não seja só para assistir o show do youtuber que ele tanto te pede? O que você traz de convidativo para ele que ele tenha outra base? Porque ele tem uma caixinha ali. Às vezes a gente quer julgar a criança, né, com o nosso olhar de mundo. Mas não é possível que ele não tenha interesse sobre isso. Às vezes você já viajou, ou você não viajou, mas você tem aí, sei lá... Eu tenho 37 anos e a Nina tem 9 anos, né? Em 37 anos, olha o tanto de coisa que eu já tenho para poder fazer esse link das minhas escolhas, e a Nina só tem 9. Né? 9 numa educação muito mais protegida, dentro de casa, de apartamento, né? Não tem essa vivência. Então, a gente precisa também fazer um investimento cultural nos nossos filhos, né? Que olha, qual tipo de música, né? Apresente para ele também outras coisas. Porque, às vezes, né, clicou no YouTube, o Instagram, o YouTube, né, ele vai indicar outros semelhantes. Então, vem você trazendo uma novidade para eles, né? Um jogo de tabuleiro. A gente vive uma geração onde é tão ansiosa que as crianças não conhecem o jogo de tabuleiro porque eles querem saber como é que ganha. Eles não leem mais as regras. Então, a gente precisa ensinar, né? O acompanhamento, a presença do... mas eu queria também ficar olhando ali no Instagram uma loja. Eu também trabalhei o dia inteiro, eu também tô cansado. Então, vamos pegar um quebra-cabeça? Mas ele não gosta. Ele não gosta de ficar sozinho na mesa. Mas eu duvido que se você não se disponibilizar a fazer qualquer brincadeira com ele, para ele vai criar outro momento. Porque para ele é o seu momento com ele. Então faça ele gostar. Né? As crianças normalmente seguem os exemplos dos pais. Né? Do quanto a gente influencia isso. Né? Eu não como bem e eu quero que meu filho coma bem. Eu não faço nenhum esporte, eu quero que meu filho seja esportista.
Fica Sim. muito difícil, né? E o exemplo, ele arrasta. A criança vai começando a criar. No início pode não gostar, né? Mas depois ela vai entendendo por que você gosta. Então, assim, presença e investimento, né? Invista no que é mais importante para você, que é o seu filho. E a Grazi deu vários exemplos offline interessantes, né? Como, né, quebra-cabeça, livros, jogos de tabuleiro. Mas, assim, muito se critica hoje a internet, mas a internet, ela também traz... Sim. Várias opções ricas, né? Várias opções que enriquecem, né? Os streamings hoje, né? Então, assim, hoje a diversidade de conteúdo digital também que as crianças têm é muito melhor do que há 30 anos atrás. Sim. Né? Então, dá para usar isso, né? Filmes, séries, enfim. Não deve-se ficar só no online, né? Só nas telas, né? As experiências offline também são ricas, mas é possível explorar o online com experiências enriquecedoras, né? Sim. Com conteúdos culturais, como usando ela está filtro, colocando. né? Exatamente. Não, e o Fábio veio lembrar, e a gente pode ressignificar, né? Uma coisa, por exemplo, eu trabalho em consultório e a gente está sempre trabalhando, mas a criança gosta muito de tela, e às vezes viver na nossa sociedade hoje, a gente não pode, é o que o Fábio falou, demonizar as telas, porque assim, a gente vive uma sociedade onde a realidade é que às vezes a nossa rede de apoio é a tela. É a tela, sim. Para fazer um jantar, para tomar um banho, para fazer qualquer coisa. Meu Deus, calma aí, eu só tenho isso aqui e tá tudo bem. E aí quando a gente monta, né, um diálogo onde não, tudo mais, aí vem a culpa materna, paterna de, ai meu Deus, eu sou a única que não consigo sem a tela. Não, tá tudo bem. Só que vamos ressignificar. Existem aplicativos que trabalham memória, né, controle inibitório, várias outras cognições da criança, né, raciocínio lógico, que são extremamente ricos, né? Um dia desse lá em casa, a gente baixou alguns, né, que eu uso como ferramenta, que assim, é o caça-palavra, é uma dinâmica, né? E assim, tem uns outros de idiomas que a criança está aprendendo e está ali naquele momento dele de tela. Às vezes é ressignificar. É muito melhor ficar num jogo no celular do que ficar passivamente assistindo. Ou fazendo nada. Né? E a gente passou a nossa infância vendo o programa do auditório, vendo sim. totalmente passivo, sim. Né? Zero construtivo. Então hoje, digitalmente, tem vários recursos que exigem a interação. Né? É muito melhor estar na tela de forma interativa do que de forma passiva. Do que vocês falaram, né? O filtro voltou, né? É muito relevante. Gente, amei o papo. Grazi, muito obrigada pela tua presença. Vivi, eu que agradeço, muito feliz, assim, eu sinto muito honrada, né, que a gente tem, além de todas as questões profissionais, né, eu tenho um carinho enorme pela Iri, um enorme pelo Fábio, né, é um dos mentores da minha vida, assim, e muito obrigada por todo o carinho mesmo. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada. Bom, muito obrigada a você que está aí. Esse episódio foi sobre adultização e nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!